Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo de Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, e você está no canal Literatura Agora. Dicas de leitura, resenhas de livro, a minha opinião sobre os livros que a gente está lendo aí na lista de 2025. E recebi mais dicas, aliás, mais sugestões para falar dos livros que você não consegue parar de ler. Então tem aí um vídeo falando de alguns livros aí, 5 ou 6, não me lembro. Aquele livro que você começa a ler e não consegue parar até chegar à última página. Né? Então esses livros aí são o livro que você não consegue largar até o final. Por algum motivo, né? Ou porque a história tem um suspense, um mistério, ou porque ela é envolvente, ou porque ela é emocionante, algum motivo tem. Então é aquele livro que você não consegue largar a mão. Né? Então já deixei um vídeo, tem aí um vídeo aí, se a voz deixar, né? Se a voz deixar, vou falar então de mais algumas dicas de livros aí que tem a ver com esse tema, né? Ou seja, livros que você não consegue parar de ler. Muito bem, então vamos lá. O primeiro é Aventuras de Pinóquio, literatura italiana, né? Então esse aqui é uma das edições. Geralmente esses livros aqui são adaptações, né? Então você vai encontrar que eu tenho duas adaptações. Tem um de capa amarela também, que eu acho que segue mais o texto, né? A íntegra do texto. É um de capa amarela que eu não tenho aqui, eu tenho emprestado. Então são as Aventuras de Pinóquio, do Collodi, Carlo Collodi, que é aquela história de fantasia, né? Lembrar que nessa época aí, final do século XIX para o XX, tem muita narrativa de fantasia, né? Alice, País Maravilha, você tem o Peter Pan, você tem o Mágico de Oz, etc, né? Então, tem os contos do Anderson, então tem muita coisa de fantasia. E aí o Pinóquio também é uma obra de fantasia que inspirou desenhos, inclusive da Disney, etc, que é a história do boneco, né? Um boneco de madeira, feito por um marceneiro chamado Gepeto. Gepeto não tem filho, né? Então ele vê esse boneco de madeira como se fosse um filho dele. Então ele cuida do menino, né? Bota a roupa, manda pra escola, né? E é interessante que a madeira é mágica, porque aí esse boneco de madeira ele age como se fosse uma criança, né? E aí o sonho dele é justamente ser uma criança. Então a história toda é isso, é um boneco de madeira, né? Articulado lá, tipo aquelas marionetes, que ele cria vida e quer ir pra escola e tal. Só que ele tem um problema, né? Ele é muito mentiroso, né? Então, e você percebe que ele tá mentindo porque o nariz dele, que é de madeira, cresce, né? Então ele tem esse aspecto cômico, né, e trágico, né, que é o nariz que cresce. E ele se envolve em mil aventuras, né? E aí até na barriga de uma baleia eles vão parar, né? Porque aí ele sai pelo mundo nas confusões, e o Gepeto vai atrás e aí cai no mar e cai na barriga da baleia. Fica lembrando lá o mestre Jonas, né? O profeta Jonas. E então essa história do Pinóquio que inspirou, né, inclusive até o Inteligência Artificial lá, né, do Kubrick e do Steven Spielberg, que tem essa história também do robozinho, né, um robozinho que o sonho dele é ser um menino, né? Então tem a mágica, tem a fada dos sonhos, né? A fada azul, né? Acho que é a fada azul. Então a fada que promete ao boneco de madeira que ele vai, se ele for um bom boneco de madeira, ele vai ser um bom menino, vai tornar ele um bom menino, ok? Então fica aí a dica. E para quem gosta de fantasia, tem aqui, obviamente, né, o Pequeno Príncipe aí, do século XX, do Antoine de Saint-Exupéry, que tem até edições, eu tenho várias edições aqui, tem edição também comemorativa dos 80 anos, né, então várias edições, várias traduções, né, que é a história de um pequeno príncipe que sai do planetinha dele, né, onde tem vulcões, né, e uma rosa encantada e tal. E ele cai na Terra e encontra um aviador que é o próprio, né, o Exupéry, aqui essa edição também, e essa edição aqui comemorativa, né, cara? Edição comemorativa 80 anos, né? A capa dura, bonita essa aqui, hein? Edição bonita. Então a história é desse aviador que é o próprio, né? Antoine de Saint-Exupéry, que ele transportava, ele era um correio, né? Aviador correio, veio até para a América Latina também, se não me engano, Chile, né, e tal. E aí ele caiu no deserto do Saara e encontrou esse príncipe. Então é uma história assim muito simples, muito infantil, tal, mas reflete muitas questões existencialistas, né? Então, sendo um pouco existencialista, um existencialismo mais infantil e fez muito sucesso esse livro, né? O pessoal gosta muito desse livro. Muito bem, outra dica é o Siddhartha do Raymond Reiss e também o Lobo da Steppe, né? São duas obras interessantíssimas. O Siddhartha se passa na Índia, né? Na época do Buda, o Iluminado, e o Buda aparece aqui na história, porque o Siddhartha, que é um príncipe Brahmani, né? Da casta dos Brahmanes, ele sai pelo mundo para até se iluminar e tal, e aí ele encontra no caminho o próprio Buda, né? Então é mostrando essa relação entre os Brahmanes, né, que os hindus, e a casta dos guerreiros, né, dos sábios e tal. E é interessante que ele, como sendo um Brahma, ele sabe ler e escrever, que é uma coisa rara na época, e aí ele consegue emprego, né, lá com os comerciantes e tal. Vai mostrar a vida do Siddhartha
E aí aparece aqui o Siddhartha Gautama. Quando eu li a primeira vez, eu achei que era a vida do Siddhartha Gautama, que é o Buda, né? Mas na verdade ele aparece num capítulo aqui, né? Então dessa confusão, acho que de propósito, né? E é um livro muito interessante, fininho, que você lê de uma vez. Você lê de uma vez, igual o Lobo da Steppe também. O Lobo da Steppe do mesmo autor, Hermann Hesse, que gosta desses temas existenciais, de jornada, autoconhecimento. Daí o Hermann Hesse, lá no Lobo da Steppe, é um cidadão burguês, né, alemão e tal, e ele é um cara assim, muito reprimido e tal, né, então é aquela questão lá freudiana, né, Freud explica, é um romance existencial freudiano, e ele é um cidadão de bem, né, cidadão tranquilo, só que ele guarda dentro de si um monte de ressentimento, mágoa e tal, que é o Lobo da Steppe. Então é como se ele tivesse duas personalidades, né, ele é um cidadão de boa, mas é um cara assim, cheio de repressões sexuais também, né, essa questão vitoriana aí das repressões sexuais. Então a obra muito interessante do Lobo da Steppe, já falei aqui no canal do Harry, né, que é esse cidadão que... Aí tem várias questões no livro, né, tem várias alucinações, tem um teatro absurdo e tal, interessante assim, que o Hermann Hesse é um cara que lia muito, né, a literatura oriental e o Friedrich Nietzsche, o Schopenhauer, né, e aí depois ele foi morar na Suíça, lançou o livro O Jogo das Cotas de Vidro, né, então fica a dica do Hermann Hesse. Se você puder ler todo o Hermann Hesse, sensacional. Prêmio Nobel de Literatura, né? Então Siddhartha, tem o Demian, também sensacional. O Jogo das Cotas de Vidro, né? O Lobo da Steppe, então tem vários aí, né? Acho que já falei de vários desses livros do Hermann Hesse. Vamos lá para os Estados Unidos, os States, né? Os States, então tem aqui o Velho Mar, que é um diálogo do Hemingway, né? O Hemingway, que também é Nobel. É um diálogo do Hemingway com a obra do Melville, né? Que fez lá o Moby Dick. Moby Dick é aquela história do Acabe, né? O Ahab, sei lá. É um cara lá, um obcecado, né? Um cara obcecado para matar uma baleia branca. E a baleia branca, se eu não me engano, levou a perna dele, né? Uma coisa assim. E aí ele fica o livro todo perseguindo essa baleia e leva tudo à tragédia mais trágica que você imaginar. Porque o cara não tira da cabeça que tem que ter a tal da baleia lá, né? Matar uma baleia, que é um monstro marinho e tal. E aí o Moby Dick é um livro imenso, né? Você tem que conhecer muito de marinha, você gostar de marinha, dos contos do Jack London também, que fala de mar, marinha, navio, né? Marinheiro e tal. Quem gosta de literatura de piratas e tal, né? Ilha do Tesouro, então é para esse tipo de literatura. Aqui é mais simples, né? Aqui é um velho, aqui o Santiago, que ele está no mar tentando pescar, né? Tal, vive de pescaria. E aí ele encontra um peixe imenso, que ele tem que lutar contra esse peixe para trazer ele para... Será que ele vai conseguir, né? Então a história toda é essa. O velho mar é o desafio, né? A superação do velho tentando pescar e enfrentando o mar, né? Então imagina o homem contra o mar. Então é a luta da formiga contra um elefante, né? E aí é interessante a narrativa também, assim, você lê de uma vez, né? Você senta ali, lê de uma vez, porque é muito empolgante, a história realmente de superação, o velho lutando para trazer um peixe, né? Das águas para a vida, né? Porque esse peixe vai vender, né? O pescador é isso. Se ele não pescar no dia, ele vai ficar com fome, né? Então, né? Inclusive na Bíblia também tem parábolas do pescador, né? Que os pescadores saíam para pescar e não conseguiam, e Jesus chegava, olha, joga a rede daquele lado ali, joga daquele lado ali, e aí a pesca, a rede quase rompia de tanto pescado, né? Então é interessante isso aí, essas parábolas, né? É justamente nessa vida difícil do pescador, que se não tiver pesca, passa fome, né? Muito bem, vamos lá continuar nos States, né? Que é o Fahrenheit 451, Distopia. Também tem as Crônicas Marcianas, eu sempre estou falando das Crônicas Marcianas aqui também. O Ray Bradbury, que fez essa obra aqui, que é distopia, meio sci-fi também, né? Que há um futuro em que as pessoas não leem mais e que os livros são mal vistos e os livros são queimados, né? Então as pessoas que guardam livros são pessoas assim subversivas, né? Olha como ele é comunista e tal. E aí tem esses bombeiros, os bombeiros não são para apagar fogo, eles são para causar o fogo. As casas no futuro não pegam fogo, então o que pega fogo? Livro, né? Então eles reúnem um monte de livros, joga na praça, joga no terreiro lá e bota fogo, né? E aí, obviamente é uma crítica, né, a esses sistemas totalitários, igual 1984, que também não gosta de livro, né? Brave New World também, as pessoas não gostam de livro. Tem cinema, né? Brave New World tem cinema, então as pessoas não gostam de livro. Aqui tem a TV, né? Então as pessoas não não lê mais livros, é uma coisa para subversivo. Então as pessoas gostam de cinema, gostam de TV, gostam de ver novela, né? Então o livro é uma coisa assim. E as pessoas que gostam de livros são perseguidas, né? Então é interessante isso aí que ele faz. É um mundo em que quem gosta de livro é perseguido, e aí as pessoas que gostam de livro, elas decoram os livros e aí jogam o livro fora. Então, por exemplo, Fahrenheit 451, você vai ler o livro, vai decorar o livro e jogar ele fora, porque se você for preso com o livro, você está ferrado, né? Tipo assim. Então você está condenado, você não pode
sair com o livro, porque é uma coisa assim que a polícia, né, pode te prender, né? Então ninguém gosta de livro e coisa de subversivo, é isso, né? Então as pessoas formam um clã, formam uma seita lá, em que elas ficam contando as histórias um para um. Então um decorou o Hamlet, outro decorou o Don Quixote, outro decorou a Bíblia, né? E eles foram contando essas histórias um para os outros, né? Então assim, é uma distopia interessantíssima. Os jovens hoje adoram distopia, né? Veja o Hunger Games, veja aí o Divergente, etc, né? O Maze Runner. Então tem toda a literatura para jovem adulto, que é a literatura de distopias, né? Então fica aqui uma literatura excelente, igual 1984, igual Brave New World, né? Que é o Admirável Mundo Novo, que é as literaturas assim que mostram um futuro sombrio, né? Muito bem, vamos para o Brasil então. Dica de Brasil é o Dois Irmãos aqui do Milton Ratum, que é um cara que eu daria o Nobel, né? Quem sou eu, mas eu daria o Nobel. O Milton Ratum, um dos grandes escritores atuais, né? Assim, tudo que ele escreve é fantástico, né? Não tem um livro melhor que o outro. Esse aqui foi adaptado para TV, nós estamos falando de TV, né? Tem seriado aí da TV. Os Dois Irmãos é a história de dois gêmeos que se passa na época da ditadura civil e militar, dos anos 60. São dois irmãos totalmente diferentes, assim, a personalidade deles. E o narrador é um jovem que pode ser o filho de um deles, né? Então, ele, na verdade, ele não sabe quem que é. Ele é o filho da empregada, né? Ele é filho da empregada com um desses jovens aí. E aí um fica rico, o outro fica pobre, um fica mais para a esquerda, outro fica mais para a direita, uma coisa assim, né? E eles são descendentes de libaneses, né? Assim como o próprio Milton Ratum, que vieram ali da região do Oriente Médio, né? Líbano, Síria e tal. Aquelas guerras que tiveram ali e tal, Império Otomano, etc. E aí o Milton Ratum fala muito dessa questão libanesa e síria, né? Interessante que no Brasil a gente tem aí as comunidades sírio-libanesas ou são ortodoxas ou são muçulmanas, né? Então aqui eu acho os mais muçulmanos, mas tem comunidades sírio-libanesas que são ortodoxas, né? Então é interessante isso aí, que é um país que tem comunidades cristãs e comunidades muçulmanas, né? Ali Oriente Médio é assim mesmo, né? Tudo recortado. Então ele vai contar a história desses dois irmãos, que aí isso é a briga completa, né? Tipo Esaú e Jacó, lá do Machado de Assis, tá? É sempre essa ideia dos dois irmãos, né? E quer a mesma mulher, essa um arquétipo, né? Mas ele conta tão bem a história e você não consegue largar o livro, né? Porque é assim, você senta ali, ó, o livro é pequeno, você senta ali e lê, né? Porque você entra na história e vai contando justamente esses embates dos irmãos, em que eles estão disputando a mesma mulher, estão disputando o coração da mãe, né? Que a mãe sempre assim tem um preferido, né? E aí um vai morar no Líbano, né? E aí o outro fica com a família. Então tem essas condições, essas questões todas. E eu acho mais interessante o narrador, né? Muitas vezes o narrador ele rouba a história em muitos livros em que o narrador é um personagem, um observador, ele sofre a história, mas ele mesmo não consegue entender a história, né? Porque ele tem fragmentos da história, ele não sabe, por exemplo, quem que é o pai, né? Porque pode ser um, pode ser o outro, ele parece com, né? São gêmeos, né? Então não tem como ele. Então ele fica analisando essa família em que ele está ali vivendo tudo, mas ele não está compreendendo o que está acontecendo, porque é a própria história dele, né? Ele está contando a história dele, que ele está procurando um pai, né? Quem que é o pai dele, né? E ao mesmo tempo esses irmãos que vivem nessa guerra aí, e ao mesmo tempo mostrando a luta de classe, né? Ou seja, pessoal da direita, pessoal da esquerda, né? Porque lembrar que é um momento histórico, que o Brasil viveu a ditadura, né? Lá dos anos 60 até 85, né? Que é o golpe, né? Que teve no Brasil. Então, ou seja, é um livro sensacional, porque é uma história de família, é uma história de dois irmãos, é a história do narrador, é a história do Brasil nessa época. Então, assim, é um livro, assim, que sensacional, nota 10. É aquele livro, assim, que você vai, pô, esse livro aqui, eu gostaria de ter escrito, né? Então, o livro nota 10, Dois Irmãos, história de família, história do Brasil, história de um narrador, né? Quem é esse narrador que está narrando a história? Eu gosto muito desses livros que destacam o narrador, né? Quem é o narrador? Tipo o Dom Casmurro, né? Que um dos grandes fascínios do Dom Casmurro é o narrador, né? Então é isso aqui a dica de livros que você não consegue parar de ler até chegar à última linha da última página, né? Ok? Então compartilhem esse vídeo, grato pela atenção.